Filho do milionário grita que mendigo negro é seu irmão e revela segredo surpreendente. A manhã cinzenta amanhecia em São Paulo, com nuvens carregadas que pareciam absorver toda a luz do dia. As ruas eram um desfile de gente apressada, pornô, as cabeças baixas, cada um imerso em suas preocupações. Porém, o que ninguém esperava era o grito desesperado que ecoou de um beco sujo na região central. Ele é meu irmão. Era Caio, um jovem de cabelos despenteados e olhar amedrontado. Ele apontava para um mendigo negro que, em sua miséria, parecia tão perdido quanto ele. A multidão parou, boquiaberta. Mas Caio não se importava com os olhares, com o escândalo. Precisamos conversar. O Sérgio está por trás de tudo isso. E essas palavras cortaram o silêncio como uma faca. O nome de Sérgio, o ex-sócio de Henrique, reverberava em cada canto do lugar. Tudo parece a clicar na cabeça de todos, inclusive de Henrique, um magnata em ascensão, acostumado a tudo, exceto a essa revelação. Seu coração, imponente no corpo do empresário de sucesso, apertou. Henrique sempre vivera no luxo. Carros caros, festas suntuosas, obras de arte que custavam milhões. Porém, essa vida cheia de ostentação não preenchia o buraco que se abria em seu peito desde a morte súbita de Amanda, sua amante, que o deixara embriagado de culpa. Ele sabia que precisava enfrentar o que fez, mas nunca imaginou que poderia ter um filho perdido no meio da pobreza. Um filho que agora gritava por justiça no meio da sujeira e da dor. O beco tinha o cheiro de desespero. As paredes sujas eram testemunhas de tantas vidas desperdiçadas. Caio, com as lágrimas nos olhos, olhava para Henrique, implorando por ajuda, por um pai que ele mal conhecia, mas que de repente sentia que precisava. Você não pode deixar isso como está. Amanda tinha algo que Sérgio não queria que você soubesse. Ela se aproximou, determinada a descobrir o que estava escondido. Henrique, precisamos investigar. A morte de Amanda não foi um acidente. O clima carregado era palpável e Caio se sentiu como se estivesse em um filme de ação. Ele tinha um irmão e poderia ser alguém. O mendigo negro, que sempre considerou um irmão, tinha revelado mais que uma amizade. Havia uma trama intricada que ligava todos eles em um ciclo terrível de mentiras. Henrique olhou para Caio, um jovem que nunca imaginou que poderia ser seu legado, mas que agora carregava a sombra de um passado que ele não podia mais ignorar. Um nó se formou em sua garganta, e ao lembrar da sociedade que marginalizava aqueles como Caio, o peso se tornou insuportável. Em meio à dor e ao remorso, ele sentiu uma chama de esperança acesa. Precisamos descobrir a verdade, disse Henrique, a urgência em sua voz ecoando pela noite que se aproximava. Mas a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Sérgio e até onde ele seria capaz de ir? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique olhou para Caio, a urgência pulsando em sua voz. Precisamos descobrir a verdade. Mas o que eles não sabiam era que aquela verdade estava prestes a desabar sobre eles como um tsunami.
Nesse momento, um estrondo irrompeu do beco, fazendo todos se virarem, os rostos pálidos com o pânico. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés e a fumaça encobriu a visão. "O que foi isso?" gritou Carolina, cobrindo o rosto do calor intenso. Os gritos ecoavam e as pessoas começavam a correr em um frenesi descontrolado. Mas Henrique e Caio estavam paralisados. A cena diante deles era surreal. O mendigo negro, o ponto de partida dessa trama, caía no chão, a respiração rápida, o olhar perdido entre as sombras. "Caio!" gritou Henrique, com uma mistura de medo e desespero, enquanto se agachava para ajudar o pobre homem. Mas Caio já se movia, pálido como um lençol, segurando firmemente o braço de Henrique. "Ele não é só um mendigo. Ele é o meu pai, Henrique." As palavras de Caio cortaram o ar como uma faca. O impacto foi tão grande que o rosto de Henrique ficou paralisado de choque. "O que você está dizendo? Como isso é possível?" A confusão reinava. A multidão parava e olhava, de olhos arregalados. Caio balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "Amanda, ela nunca me disse, mas eu sempre soube. Eu vi fotos. É ele. O Sérgio não é apenas um ex-sócio. Ele está envolvido nisso tudo. Ele quer que você pense que você não tem nada a ver com minha mãe. Mas ele estava com ela." Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. O choque instantâneo quase o fez desmaiar. "Mas por que ele esconderia isso de mim? E por que você estava na rua?" A resposta não veio. Em vez disso, outro grito cortou o ar. Uma mulher, aterrorizada, corria em direção a eles, o olhar apavorado. "Ele está vindo, o Sérgio!" Nesse instante, a figura sombria de Sérgio apareceu entre a fumaça, com um olhar desprezível e determinado. Um frio percorreu a espinha de Henrique. "Vocês não deveriam estar aqui!" disse Sérgio com uma voz profunda, como um trovão distante. A multidão se afastou, temendo o que pudesse acontecer. O que Henrique não esperava era que, naquele momento, Caio se erguesse, evidenciando uma força inesperada. "Eu não vou deixar você levar meu pai embora de novo." As palavras de Caio reverberaram, ressoando em meio ao caos. Henrique se surpreendeu. O garoto tinha razão. O mendigo não era só um homem perdido. Ele era uma parte de sua vida e de seu passado, bem mais complexa do que ele imaginava. Sérgio, por sua vez, atacou com uma reação elétrica. "Você não entende, garoto. Esse homem não é o que parece. A vida dele está entrelaçada com os segredos que você não consegue imaginar. O que ele sabe pode destruir tudo." Henrique sentiu a verdade do que Sérgio dizia, mas não poderia recuar. Caio era mais de um destino em meio ao desespero. Um estremecer passou por ele. "O que mais você está escondendo, Sérgio?" O destino deles estava prestes a se chocar de maneira brutal. Com os nervos à flor da pele, a tensão acumulava-se como um campo volumoso prestes a explodir. As palavras não ditas flutuavam no ar. E, de repente, antes que qualquer um pudesse agir, a sirene de uma ambulância cortou o silêncio. Um novo elemento se introduzia na tensão. Corações batiam acelerados, e as perguntas se multiplicavam. O que a verdade revelaria? E, mais importante, quem realmente eram aqueles homens em meio ao manto da escuridão? Um último suspiro do passado ainda pairava. Com o olhar fixo em Caio e Henrique, o futuro parecia incerto. O que poderia acontecer a seguir? O relógio corria e a esperança se misturava ao medo. E enquanto a multidão segurava a respiração, a história deles estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém poderia prever. O silêncio tenso que pairava no ar foi abruptamente cortado por um grito estridente.
Era Carolina, ainda em choque, mas agora com um novo foco. Esperem! Tem algo que eu preciso mostrar a todos vocês. Do bolso um celular, agitada, as mãos tremendo. Eu recebi uma gravação de Amanda. O tempo pareceu parar. Henrique e Caio trocaram olhares perplexos, enquanto a multidão ao redor parecia estar à beira de um colapso. O que Amanda teria dito? A gravação se tornou um mistério pulsante, uma esperança inesperada radiando pelo caos. Carolina, com a voz trêmula, começou a tocar o vídeo. A imagem shake revelava uma Amanda visivelmente angustiada. Sua voz ecoava na praça. Henrique, se você estiver ouvindo isso, é porque algo terrível está prestes a acontecer. Eu descobri que Sérgio está envolvido em um esquema muito maior do que você imagina. Ele não é apenas um ex-sócio. Ele... Ele está ligado a negócios sujos. E o seu filho, ele não é o único que Sérgio está tentando controlar. O coração de Henrique disparou. O que mais ela queria dizer? As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto de Caio. Ele buscava entender, precisava de respostas, mas a confusão só aumentava. Mas o mendigo, o que isso significa? E então, no meio da frenética confusão, o improvável aconteceu. O mendigo negro, enquanto se contorcia no chão, lentamente levantou a cabeça. Seus olhos brilhando com um reconhecimento inquietante. Eu sou verdadeiramente pai dele, disse, a voz fraca, mas firme. O mundo ao redor parecia girar. Como assim? Caio quase gritou, a incredulidade se transformando em desespero. O mendigo respirou fundo, o semblante dele misturando dor e alívio. Amanda me deixou. Fui obrigado a viver assim, mas eu sempre soube. O Sérgio tinha um plano e eu era parte dele. Ela tinha informações sobre algo que ele queria esconder a todo custo. Henrique estava em choque. Se você é o pai, por que nunca procurou o Caio? Por que ficou em silêncio? O mendigo hesitou. A voz dele falhando. Eu não podia. Sérgio me ameaçou. E depois eu perdi tudo. A vontade de lutar. O jeito de me conectar com vocês. Mas eu sou seu pai, Caio. Eu sempre soube. Nesse momento, uma sirene deambulava pela noite, cada vez mais próxima, trazendo uma sensação de urgência aterradora. A multidão murmurava. Os rostos em volta desaprovavam. E o ar estava pesado com a tensão acumulada. Carolina, com a gravação ainda visível, olhou para Henrique. A verdade vai expor tudo, Henrique. E você, seu passado, tudo pode mudar. As palavras de Carolina balançaram Henrique até o âmago. O que mais havia por trás de toda aquela tragédia? E o que Sérgio realmente queria esconder? A atmosfera elétrica da revelação tornava-se palpável como um fio prestes a se romper. Mas antes que alguém pudesse reagir, o mendigo fez um movimento abrupto, puxando algo debaixo da roupa, um objeto pequeno e brilhante. Isso está ligado à história. Sua voz ecoou como um alerta. A multidão, em pânico, deu um passo atrás e a tensão atingiu seu clímax. Era um pendrive. Um simples pendrive que poderia conter todo o mistério, toda a verdade de um passado obscuro e de um futuro incerto. O que estaria ali dentro? E como tudo isso se conectava? Henrique e Caio se entreolharam. Um entendimento profundo e assustador os unindo. Eles estavam prestes a mergulhar em um abismo de segredos e mentiras. As sirenes se aproximando.
A multidão se dispersando, a cena se tornava mais frenética, e a verdade clara, porém obscura, se aproximava. Precisamos descobrir o que tem nesse pendrive, gritou Caio, enquanto a adrenalina corria em suas veias. O que mais eles iam descobrir? A esperança ardia, mas a sombra de Sérgio ainda pairava sobre eles. O futuro agora estava em uma linha tênue, prestes a explodir. O mistério só estava começando. O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo, como se carregasse o peso do mundo. Henrique e Caio se entreolharam, a respiração rápida, seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão em volta se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. Precisamos ver o que tem aí, Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. Cuidado, isso pode mudar tudo, mas a determinação nos olhos de Henrique não permitiu a hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com expressão de expectativa e medo. Vamos conectar na minha câmera. Preciso saber. Ela já preparava o aparelho. Enquanto Henrique e Caio se aproximavam, o coração na garganta. A multidão se apertou ao redor, ansiosa, os murmúrios se transformando em um zumbido coletivo. Henrique estava prestes a tocar o botão de reprodução, quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio, seu olhar penetrante e ameaçador cortando o ar pesado de tensão. Não façam isso! Ah! Ele gritou, sua voz ecoando. Vocês não sabem em que estão se metendo! Os olhos de Sérgio tremelicaram, repletos de um pavor quase infantil. Mas para Henrique, aquela era a confirmação de que eles estavam próximos de uma verdade aterradora. Você não pode nos parar! Caio gritou de volta, confiante. A verdade deve vir à tona. A arrogância dos dois jovens era reforçada pelo desespero de Sérgio, que começou a avançar na direção deles. Neste momento, uma onda de pânico varreu a multidão, e as pessoas começaram a recuar lentamente. Mas antes que alguém pudesse agir, outro grito rasgou o ar. Parem, a verdade não é o que pensam. A voz era familiar. Mas Henrique ficou paralisado. Ele conhecia aquela voz. A mulher que havia gritado era Amanda. Ou melhor, uma versão dela muito mais madura, mais velha e destemida. Ela surgira do nada, como uma sombra de um passado que todos pensavam que tinha ido embora. Henrique quase desmaiou de choque. Amanda? Ele sussurrou, sem acreditar no que via. Sim, ela respondeu. E sua voz era cheia de uma força que cortava o ar. Eu não posso deixar você descobrir a verdade, Henrique. Pelo menos não desta forma. A expressão de preocupação no rosto dela foi ofuscada pelo desespero ardente em seus olhos. As palavras de Amanda ecoaram no cérebro de Henrique. O que ela quer dizer? O que está acontecendo? Ele olhou para Caio, que ficou paralisado, confuso. O mendigo, que havia sido apresentado como seu pai, tremia. Amanda, como você está aqui? A incredulidade tomou conta de todos ao redor. Isso não é sobre mim, Henrique. É sobre o que Sérgio esconde. Ela se virou para o ex-sócio, a raiva na voz quase palpável. Você não pode manter isso escondido por mais tempo. A multidão estava em um estado de alvoroço, as vozes sobrepondo-se. Ninguém parecia entender o que estava realmente acontecendo. Pessoas começaram a sussurrar, olhares de espanto e incredulidade se espalhando entre eles. Sérgio estava visivelmente nervoso, enquanto Amanda tomou um passo à frente, decidido. Eu precisei fazer sacrifícios para proteger você e nosso filho. Mas agora, tudo isso pode acabar. Eu não posso deixar a verdade morrer. Nesse instante,
O pendrive na mão de Henrique começou a brilhar, como uma chama se acendendo no escuro. A tensão subiu e o mundo parou por um breve momento, todos esperando que a revelação seguinte mudasse suas vidas para sempre. A verdade, agora mais próxima do que nunca, pairava no ar como uma tempestade. E no meio desse caos, Henrique percebeu que a verdadeira essência de sua história estava apenas começando a se revelar. A cada batida do coração, a cada respiração trêmula, ele sabia que o que estava prestes a ouvir poderia destruir tudo o que ele acreditava. Tudo poderia mudar de forma irreversível. E com uma única palavra no próximo clipe, a verdade poderia transformar tudo. Mas qual verdade ele estava prestes a descobrir? E ninguém teria como prever as consequências. O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo, como se carregasse. Henrique e Caio se entreolharam. A respiração rápida, seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão em volta se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. "Precisamos ver o que tem aí", Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. "Cuidado! Isso pode mudar tudo." Mas a determinação nos olhos de Henrique não permitiu hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com uma expressão de expectativa e medo. "Vamos conectar na minha câmera. Preciso saber." Ela já preparava o aparelho, enquanto Henrique e Caio se aproximavam, o coração na garganta. A multidão se apertou ao redor, ansiosa, os murmúrios se transformando em um zumbido coletivo. Henrique estava prestes a tocar o botão de reprodução, quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio, seu olhar penetrante e ameaçador cortando o ar pesado de tensão. "Não façam isso!" ele gritou, sua voz ecoando. "Vocês não sabem em que estão se metendo." Os olhos de Sérgio tremelicaram, repletos de um pavor quase infantil. Mas para Henrique, aquela era a confirmação de que eles estavam próximos de uma verdade aterradora. "Você não pode nos parar!" Caio gritou de volta, confiante. "A verdade deve vir à tona." A arrogância dos dois jovens era reforçada pelo desespero de Sérgio, que começou a avançar na direção deles. Neste momento, uma onda de pânico varreu a multidão, e as pessoas começaram a recuar lentamente. Mas antes que alguém pudesse agir, outro grito rasgou o ar. "Parem! A verdade não é o que pensam!" A voz era familiar, mas Henrique ficou paralisado. Ele conhecia aquela voz. A mulher que havia gritado era Amanda. Ou melhor, uma versão dela muito mais madura, mais velha e destemida. Ela surgira do nada, como uma sombra de um passado que todos pensavam que tinha ido embora. Henrique quase desmaiou de choque. "Amanda?" ele sussurrou, sem acreditar no que via. "Sim," ela respondeu, e sua voz era cheia de uma força que cortava o ar. "Eu não posso deixar você descobrir a verdade, Henrique. Pelo menos não desta forma." A expressão de preocupação no rosto dela foi ofuscada pelo desespero ardente em seus olhos. As palavras de Amanda ecoaram no cérebro de Henrique. O que ela quer dizer? O que está acontecendo? Ele olhou para Caio, que ficou paralisado, confuso. O mendigo, que havia sido apresentado como seu pai, tremia. "Amanda, como você está aqui?" A incredulidade tomou conta de todos ao redor.
Isso não é sobre mim, Henrique. É sobre o que Sérgio esconde. Ela se virou para o ex-sócio, a raiva na voz quase palpável. Você não pode manter isso escondido por mais tempo. A multidão estava em um estado de alvoroço, as vozes sobrepondo-se. Ninguém parecia entender o que estava realmente acontecendo. Pessoas começaram a sussurrar, olhares de espanto e incredulidade se espalhando entre eles. Sérgio estava visivelmente nervoso, enquanto Amanda tomou um passo à frente, decidido. Eu precisei fazer sacrifícios para proteger você e nosso filho, mas agora tudo isso pode acabar. Eu não posso deixar a verdade morrer. Nesse instante, o pendrive na mão de Henrique começou a brilhar, como uma chama se acendendo no escuro. A tensão subiu e o mundo parou por um breve momento, todos esperando que a revelação seguinte mudasse suas vidas para sempre. A verdade, agora mais próxima do que nunca, pairava no ar como uma tempestade. Então, um novo barulho cortou a cena. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do beco atrás de Sérgio. As pessoas começaram a correr em pânico e o caos se instalou. Henrique, Caio e Amanda ficaram paralisados, observando atentos. No meio da explosão, algo curioso surgiu. O mendigo caiu para trás, mas ao se levantar, segurava outro pendrive, diferente do primeiro, claramente em estado crítico. É a verdade! Ele gritou, sua voz ecoando através do tumulto, os olhos brilhando de intensidade. Amanda, você nunca soube que eles estavam atrás de você. O Sérgio não é o único que sabe a verdade. Eu também. E essa informação é a chave. Henrique olhou para o mendigo, confuso e angustiado. O que isso significava? Amanda parecia estar em choque. O que você quer dizer? Ela se aproximou, mas a fumaça tornava difícil ver. Há mais do que vocês imaginam. Tudo está ligado, e a vida de todos nós está em perigo. O mendigo hesitou por um momento, olhando ao redor, e então gritou. Sérgio só quer proteger seu próprio pescoço. Ele fez coisas horríveis. Henrique e Caio se entreolharam, a ansiedade borbulhando entre eles. O que você sabe? Gritou Henrique sobre o barulho. Mas antes que o mendigo pudesse responder, um grupo de homens armados apareceu do beco, cercando-os. O coração de Henrique disparou. O que estava prestes a acontecer? A verdade estava tão perto, mas agora era uma corrida contra o tempo. E o passado, que parecia claro, estava tomando contornos obscuros. Com a tensão aumentando, um medo palpável preenchia o ar. O que esses homens queriam? E qual seria o preço a pagar por descobrir a verdade? Enquanto a multidão se dispersava em pânico, uma sombra pairava. O futuro deles era mais incerto do que nunca. O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo, como se carregasse o peso do mundo. Henrique e Caio se entreolharam, a respiração rápida, seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão em volta se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. Precisamos ver o que tem aí, Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. Cuidado! Isso pode mudar tudo! Mas a determinação nos olhos de Henrique não permitiu hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com uma expressão de expectativa e medo. Vamos conectar na minha câmera. Preciso saber. Ela já preparava o aparelho, enquanto Henrique e Caio se aproximavam, o coração na garganta. A multidão se apertou ao redor,
ansiosa, os murmúrios se transformando em um zumbido coletivo. Henrique estava prestes a tocar o botão de reprodução quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio, seu olhar penetrante e ameaçador cortando o ar pesado de tensão. "Não façam isso!" ele gritou, sua voz ecoando. "Vocês não sabem em que estão se metendo." Os olhos de Sérgio tremelicaram, repletos de um pavor quase infantil. Para Henrique, aquela era a confirmação de que estavam perto de uma verdade aterradora. "Você não pode nos parar!" Caio gritou de volta, confiante. "A verdade deve vir à tona." Mas antes que a coragem dos garotos pudesse se concretizar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, outra, muito mais forte. A terra tremeu sob seus pés. A plateia, que antes estava expectante, agora gritava em pânico. Um grupo de homens armados surgiu entre a fumaça e a confusão, cercando-os. Mas não eram os mercenários que esperavam. Eram policiais. Berros se confundiam no ar. "É uma armadilha! Todos para o chão!" Henrique se lançou para o lado, enquanto Caio segurava firme o mendigo. Abriram mais explosões. Essa, porém, tinha um propósito mais sombrio. Ele ouviu um barulho familiar e, por um segundo, um eco do passado. "Amanda!" ele gritou, tentando entender se ela ainda estava por perto. Outros gritos e o som da sirene invadiam o ambiente. Enquanto todos corriam, um policial prendeu um dos homens armados. Ele segurava um dispositivo que parecia um controle remoto. "Esse cara!" gritou, apontando com um dedo trêmulo. As mãos tremiam e seus olhos estavam arregalados. "Sérgio está por trás disso tudo! Ele é o responsável!" O reconhecimento moldou-se na mente de Henrique. Todo o caos, o passado sombrio, havia sido orquestrado por Sérgio. Mas naquele momento o mendigo se levantou, com dificuldade, e os olhares se concentraram nele. "Amanda, não era essa a proteção que eu queria lhe dar." Ele sussurrou, uma emoção intensa permeando cada palavra. "Sérgio não é apenas alguém do seu passado, Caio. Ele é seu pai." O ar parecia faltar. A revelação foi como uma faca, cortando todos os laços de confiança. Henrique piscou, atordoado. "Isso é impossível!" Ele olhou para Caio, que estava pálido, os olhos lacrimejando. "Ele não pode ser!" Caio desviou o olhar, a confusão e a dor lutando em seu coração. "Amanda não me dizia tudo. Eu sempre soube. Só não queria acreditar." A cada palavra parecia que o chão sob seus pés desmoronava. Sérgio, que estava se afastando, agora estava cercado. "Silêncio!" ele berrou, sua voz se transformando em um rosnado. "Vocês não têm nem ideia do que estão se metendo. Essa relação de pai e filho é um truque!" Mas a desconfiança se espalhou como um incêndio. A multidão, que antes era um mero espectador, agora se tornava parte do drama. "Não é truque! Eu sou o filho de Sérgio!" "Ei!" Com força, a dor brotando de sua voz. "Ha! Ha! Esse é o caos!" E a confusão se intensificando. E a figura policial se entrelaçando ao elenco de revelações. Henrique se virou para a multidão nervosa e um novo pensamento surgiu. O que mais poderia haver escondido nas sombras? Qualquer resposta poderia mudar tudo. A verdade, na sua forma mais crua, estava prestes a se revelar. Mas a que custo? E mais importante ainda, será que estavam prontos para enfrentá-la? O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo. Henrique e Caio se entreolharam. A respiração rápida,
seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão em volta se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. "Precisamos ver o que tem aí!" Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. "Cuidado! Isso pode mudar tudo." Mas a determinação nos olhos de Henrique não permitiu hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com uma expressão de expectativa e medo. "Vamos conectar na minha câmera. Preciso saber." Ela já preparava o aparelho enquanto Henrique e Caio se aproximavam, o coração na garganta. A multidão se apertou ao redor, ansiosa, os murmúrios se transformando em um zumbido coletivo. Henrique estava prestes a tocar o botão de reprodução, quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio, seu olhar penetrante e ameaçador cortando o ar pesado de tensão. "Não façam isso!" ele gritou, sua voz ecoando. "Vocês não sabem em que estão se metendo." Os olhos de Sérgio tremelicaram, repletos de um pavor quase infantil. Para Henrique, aquela era a confirmação de que estavam perto de uma verdade aterradora. "Você não pode nos parar!" Caio gritou de volta, confiante. "A verdade deve vir à tona." Mas antes que a coragem dos garotos pudesse se concretizar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Outra, muito mais forte. A terra tremeu sob seus pés. A plateia, que antes estava expectante, agora gritava em pânico. Um grupo de homens armados surgiu entre a fumaça e a confusão, cercando-os. Mas não eram os mercenários que esperavam. Eram policiais. Berros se confundiam no ar. "É uma armadilha! Todos pro chão!" Henrique se lançou para o lado, enquanto Caio segurava firme o mendigo. Abriram mais explosões. Essa, porém, tinha um propósito mais sombrio. Ele ouviu um barulho familiar e, por um segundo, um eco do passado. "Amanda!" ele gritou, tentando entender se ela ainda estava por perto. Outros gritos e o som da sirene invadiam o ambiente. Enquanto todos corriam, um policial prendeu um dos homens armados. Ele segurava um dispositivo que parecia um controle remoto. "Esse cara!" gritou, apontando com um dedo trêmulo. As mãos tremiam e seus olhos estavam arregalados. "Sérgio está por trás disso tudo. Ele é o responsável." O reconhecimento moldou-se na mente de Henrique. Todo o caos, o passado sombrio, havia sido orquestrado por Sérgio. Mas naquele momento, o mendigo se levantou, com dificuldade, e os olhares se concentraram nele. "Amanda, não era essa a proteção que eu queria lhe dar." Ele sussurrou, uma emoção intensa permeando cada palavra. "Sérgio não é apenas alguém do seu passado, Caio. Ele é seu pai." O ar parecia faltar. A revelação foi como uma faca, cortando todos os laços de confiança. Henrique piscou, atordoado. "Isso é impossível!" Ele olhou para Caio, que estava pálido, os olhos lacrimejando. "Ele não pode ser!" Caio desviou o olhar, a confusão e a dor lutando em seu coração. "Amanda não me dizia tudo. Eu sempre soube. Só não queria acreditar." A cada palavra, parecia que o chão sob seus pés desmoronava. Sérgio, que estava se afastando, agora estava cercado. "Silêncio!" ele berrou, sua voz se transformando em um rosnado. "Vocês não têm nem ideia do que estão se metendo. Essa relação de pai e filho é um truque." Mas a desconfiança se espalhou como um incêndio. A multidão, que antes era um mero espectador, agora se tornava parte do drama.
Não é truque, é o filho de Sérgio, gritou Caio com força, a dor brotando de sua voz. Eu sou o filho dele e da Amanda. A revelação repentina fez com que o tempo parecesse parar. Os rostos ao redor mostraram chocado reconhecimento e inquietação. Amanda estava no centro de uma teia muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E agora, o que fazer com essa nova verdade? Com o caos e a confusão se intensificando e a figura policial se entrelaçando ao elenco de revelações, Henrique se virou para a multidão nervosa. E um novo pensamento surgiu. O que mais poderia haver escondido nas sombras? Qualquer resposta poderia mudar tudo. A verdade, na sua forma mais crua, estava prestes a se revelar. Mas a que custo? E mais importante ainda, será que estavam prontos para enfrentá-la? E então, um clarão ofuscante tomou conta do lugar. O homem, que até então passara despercebido na multidão, avançou com um olhar frio, abrindo a blusa e revelando um colete explosivo anexado ao corpo. "Ninguém sai daqui!" ele gritou. O tempo parou. O pânico tomou conta. O que eles faziam agora? A verdade estava prestes a ser destruída, mas tudo o que conheciam estava prestes a ser testado em meio à destruição. E no fundo, Henrique percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo, como se carregasse o peso do mundo. Henrique e Caio se entreolharam, a respiração rápida, seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão ao redor se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. "Precisamos ver o que tem aí", Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. "Cuidado, isso pode mudar tudo." Mas a determinação nos olhos de Henrique não permitiu hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com uma expressão de expectativa e medo. "Vamos conectar na minha câmera, preciso saber." Ela já preparava o aparelho enquanto Henrique e Caio se aproximavam, o coração na garganta. A multidão se apertou ao redor, ansiosa, os murmúrios se transformando em um zumbido coletivo. Henrique estava prestes a tocar um botão de reprodução quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio. Seu olhar penetrante e ameaçador, cortando o ar pesado de tensão. "Não façam isso!" ele gritou, sua voz ecoando. "Vocês não sabem em que estão se metendo." Os olhos de Sérgio tremelicaram, repletos de um pavor quase infantil. Para Henrique, aquela era a confirmação de que estavam perto de uma verdade aterradora. "Você não pode nos parar." Caio gritou de volta, confiante. A verdade deve vir à tona. Mas antes que a coragem dos garotos pudesse se concretizar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Outra! Muito mais forte. A terra tremeu sob seus pés. "O que foi isso?" Muitos gritaram, o pânico se espalhando como um incêndio. Um novo homem surgiu na cena, um desconhecido que se apressava. Ele carregava um colete explosivo e seu olhar era de desespero. "Ninguém sai daqui!" ele gritou, sua voz errática, transbordando raiva e medo. Sussurros de medo percorriam a multidão. O que estava acontecendo? Mas o verdadeiro choque veio logo em seguida. Uma mulher surgiu atrás do homem com o colete. Uma mulher que Henrique reconheceu. "Amanda!" ele exclamou, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui?" A expressão dela era de determinação, mas a tensão na sua voz denunciava o contrário. "Ele não é quem vocês pensam que é", gritou ela, apontando para o homem no colete. Todos viraram a cabeça,
confusos. Esse é o verdadeiro Sérgio. E ele não só está por trás de tudo, ele faz parte de algo muito maior do que vocês imaginaram. O olhar de Caio estava fixo na cena, um nó se formando em sua garganta. O ambiente estava eletrificado. A revelação pairava no ar. O homem com o colete esfregou as mãos nervosamente, o olhar desconcertado como se estivesse entre dois mundos, preso entre a vida e a morte. Amanda, você não pode fazer isso, ele disse com uma voz impotente, e as paredes em volta pareciam estremecer ao seu desespero. Você não sabe o que está fazendo. Eu conheço a verdade, Sérgio. Você não pode mais fugir dela. Ela retrucou. Suas palavras soavam como um eco de uma luta há muito travada e esquecida. Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz cortou o local. O pendrive que Henrique segurava começou a brilhar intensamente, um brilho que parecia iluminar os rostos preocupados ao seu redor. E então, uma voz ecoou a partir dele, uma gravação que ninguém esperava. Se você está ouvindo isso, então tudo deu errado. Dizia uma voz familiar. Todos congelaram, a voz inconfundível de Amanda, se espalhando como um manto de suspense. Sérgio não é apenas seu ex-sócio. Ele está metido em algo mais sombrio, algo que envolve mais vidas do que vocês possam imaginar. Mãe! Caio gritou, seu rosto se contorcendo entre alegria e desespero. As revelações começaram a se chocar como ondas em um mar tempestuoso. A verdade confrontando suas crenças. Garotos, eu fiz o que pude para protegê-los. Sérgio, ele não é só um simples empresário. Ele está envolvido com coisas que o governo não pode saber. E que eu sou parte disso, mais do que vocês imaginam. As últimas palavras dela ecoaram por instantes, e a multidão tornou-se um mar de murmúrios. O homem com o colete cambaleou, o pânico agora em seus olhos. Amanda, você está condenando a todos nós. Você não sabe o que isso fará. Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao grito de Caio, que se sentia dividido entre o amor pela mãe e a traição de tudo o que havia acreditado. O clima estava tão carregado que parecia destroçar os relacionamentos e as verdades que sustentavam suas vidas. A multidão não sabia em quem acreditar. Cada olhar trocado agora carregava um novo peso, um novo lamento. Você é parte disso, provocou Henrique, focando em Amanda, a raiva explodindo como um vulcão. Você não me contou sobre isso. Desde o começo, o que mais você escondeu? Mas antes que alguém pudesse responder, o homem com o colete disparou um alerta, pressionando um botão em seu dispositivo. As sirenes da polícia ecoaram ao longe, cada uma delas se aproximando, e o pânico se espalhou, com a multidão correndo para todos os lados, buscando escapar do caos. Henrique sentiu um aperto no coração. Naquele momento, a linha entre infinito e fim se tornava nebulosa. Cada segundo era uma bagunça de questionamentos. Como tudo isso se encaixava? O que mais poderia sair daquele pendrive? Porque, acima de tudo, a verdade estava mais longe do que nunca, envolta em sombras e mistérios que deixavam a todos sem chão. O pendrive estava nas mãos trêmulas do mendigo, como se carregasse o peso do mundo. Henrique e Caio se entreolharam, a respiração rápida, seus corações batendo lado a lado em um ritmo frenético. A multidão ao redor se afastava, mas os olhos cheios de curiosidade se fixavam neles. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. Precisamos ver o que tem aí, Caio exclamou, sua voz carregada de urgência. O mendigo balançou a cabeça, lutando contra a dor. Cuidado!
Isso pode mudar tudo. A determinação nos olhos de Henrique não permitiu hesitação. Ele estendeu a mão e pegou o pendrive, sentindo o metal frio e pesado, como um fardo. Carolina, ainda segurando o celular, estava com uma expressão de expectativa e medo. Vamos conectar na minha câmera. Preciso saber. A multidão se apertava, ansiosa. Henrique estava prestes a tocar o botão de reprodução quando, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Sérgio, seu olhar penetrante e ameaçador cortando o ar pesado de tensão. Não façam isso! Ele gritou, sua voz ecoando. Vocês não sabem que estão se metendo. Os olhos de Sérgio estavam repletos de um pavor quase infantil. Para Henrique, aquela era a confirmação de que estavam perto de uma verdade aterradora. Você não pode nos parar! Caio gritou de volta, confiante. A verdade deve vir à tona! Mas antes que a coragem dos garotos pudesse se concretizar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, outra, muito mais forte. A terra tremeu sob seus pés. O que foi isso? Muitos gritaram, o pânico se espalhando. O homem com o colete explosivo gritou novamente. Ninguém sai daqui. Enquanto o pendrive começou a brilhar, então como um feitiço mágico. Uma voz ecoou dele. Se você está ouvindo isso, então tudo deu errado. A gravação de Amanda estava começando e o impacto era eletrocutante. Os rostos da multidão viraram, mas a atenção de todos estava fixa nas palavras que saíam da pequena caixa de som. Eu precisei me esconder. Eu descobri algo sobre Sérgio. Ele não é quem vocês pensam. Ele está associado a uma rede de corrupção e assassinatos. O grito de Amanda cortou o ar como uma lâmina. O caos ao redor parou. O silêncio era tão pesado que se podia ouvir o coração de cada um. Sérgio ficou em choque. Não, você não pode dizer isso! Ele quase implorou, seus olhos agora cheios de raiva. Você não sabe do que está falando? Mas Amanda continuou, sem hesitar. A verdade é que Sérgio não é só um ex-sócio. Ele é o líder de tudo. E eu fiz um pacto com ele por medo. Mas agora não posso mais me calar. O pendrive brilhou novamente e a sala parecia dar voltas. Quando todos pensaram que a revelação tinha atingido seu auge, uma sombra se projetou sobre a cena. Uma mulher apareceu com olhares de terror e determinação. Ela não era só qualquer mulher. Era a irmã de Sérgio, a mesma que todos acreditavam morta em um acidente anos atrás. Você não pode ocultar a verdade para sempre, Sérgio! Emma gritou, apontando para ele. E pela primeira vez, o semblante arrogante de Sérgio se desfez, revelando um homem angustiado. O mundo ao redor deles estava em um turbilhão. Amanda, não! Sérgio gritou, mas era tarde demais. Ele estava cercado pelo passado que acreditava ter enterrado. E a mulher continuou. Você levou a vida dela. O que mais você escondeu de mim, Sérgio? O que mais você fez? As perguntas ecoaram no ar, e Henrique sentiu que a terra estava se movendo debaixo de seus pés, como se o próprio chão estivesse pronto para se abrir. O ar estava carregado de traição, dor e um amor perdido. A multidão agora chorava, os sussurros tornaram-se gritos de desespero. A irmã de Sérgio avançou, enquanto o desespero se espalhava como fogo em um campo seco. Você não pode fugir do que fez. E Amanda tinha razão. A tensão era quase insuportável. E então, em um súbito movimento, o homem do colete detonou uma pequena carga. Não uma explosão grande, mas ainda assim o suficiente para abrir um espaço no meio da multidão. E no meio do caos, a verdadeira revelação, o que havia no pendrive, não era só uma gravação. Era um app que continha documentos. E os documentos mostravam que Henrique, Caio e até mesmo a própria Amanda
Estavam todos entrelaçados em um esquema que nem eles mesmos poderiam imaginar. Um choque percorreu Henrique. Amanda, o que há de verdade nesses documentos? Ele mal podia articular, mas a imagem dela estava desaparecendo, a gravação se distorcendo. O pendrive era a chave para um segredo que poderia destruir a todos. E quando a sirene da polícia cortou o ar novamente, Henrique percebeu que a verdadeira verdade, ainda estava por vir. Eles estavam prestes a cair fundo em algo muito mais sombrio. A pergunta pairava no ar. Quem realmente estavam enfrentando ali? E qual seria o custo de descobrir? Enquanto o pendrive brilhava nas mãos do mendigo, a multidão tornava-se um turbilhão de incertezas e o ar estava carregado de nervosismo. Henrique sentiu o peso da tensão, uma mistura de medo e expectativa. A gravação de Amanda ainda ecoava na mente de todos. Sérgio não é quem vocês pensam. Sérgio, agora com traços de desespero, olhava ao redor, sua postura rígida, como um animal encurralado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Há poder demais em jogo. Mas suas palavras eram abafadas pelos gritos e pelo tumulto que se formava. É tudo mentira, gritava ele. Mas a verdade começava a tomar forma diante de todos. Caio, com lágrimas nos olhos, olhou para o pai, o mendigo que agora revelava ser seu verdadeiro pai. Uma nova esperança brotou em seu coração, mas o medo ainda pairava. O mendigo, com a voz fraca, continuou. Amanda, eu tentei proteger você, mas o que Sérgio está fazendo é muito pior do que você pensa. Ele está jogando com a vida de todos. As palavras dele ecoaram com uma força que deixava a multidão em silêncio. Henrique não pôde ignorar a gravidade daquela situação. Ele se virou para Carolina, que segurava o celular com um olhar fixo, aguardando a próxima revelação. Vamos ligar isso! Disse ele, determinado. O medo que tinha de descobrir a verdade estava começando a ceder ao desejo de entender o que realmente estava acontecendo. A gravação continuou. Sérgio me forçou a me calar. Ameaçou minha vida e a do nosso filho. Mas agora não posso mais. A vinda daquela mulher ao passado, a irmã de Sérgio e a revelação de sua existência, que todos pensavam ter sido apagada, adicionavam camadas à trama. O homem com o colete explosivo estava em pânico, olhando para todos os lados. Vocês não têm ideia do que vão liberar. Mas naquele momento, a sirene da polícia estava cada vez mais próxima. E as vozes da multidão misturavam-se em gritos de pânico e perguntas. O que vamos fazer agora? A atmosfera estava tensa como uma corda prestes a se romper. Henrique novamente olhou nos olhos de Caio. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que Sérgio saia impune. A determinação nos olhos do jovem mostrava que ele estava pronto para lutar por sua verdade, por sua família. Numa mistura confusa de emoções, as forças policiais chegaram, cercando o local. Todas para o chão! Gritaram os oficiais, e a multidão começou a se dispersar em confusão. Não! Ele vai escapar! Gritou Caio, apontando para Sérgio. E no conluio de gritos, Amanda se destacou, sua expressão determinada e resoluta. Eu não deixarei que você fuja dessa vez, Sérgio. A tensão atingiu o ápice. O pendrive nas mãos do mendigo era agora mais do que um objeto. Era a chave para uma verdade escondida. Precisamos ouvir mais, entender tudo isso, Henrique declara, decidido. O silêncio pairou enquanto todos esperavam o próximo movimento. E no meio do tumulto, uma chama de esperança surgiu. Poderia, afinal, a verdade ser a salvação? E como tudo se encaixaria? A cena se desenrolava enquanto as sirenes ecoavam ao fundo. E qualquer resposta poderia mudar tudo. Ei, você que está acompanhando! Antes de sair, precisa se inscrever imediatamente neste canal.
Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho marcante. Você não vai querer que eles fiquem de fora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.